noite, pessoal. Boa noite, professor Luciano Peixoto, que já entrou. Vamos iniciar a nossa live de hoje, a nossa aula de hoje, continuando a missa parte por parte. E a gente já pede às pessoas que forem entrando, as pessoas que forem ver este vídeo depois, a maioria das pessoas deixam para ver depois mesmo, e aí a gente tem mais audiência, vamos dizer assim, depois que eu coloco no YouTube, e aí fica meio a meio. Metade das pessoas gostam de assistir pelo Instagram, que fica gravado no IGTV, e a outra metade das pessoas gostam de ver no YouTube. Por isso eu tenho colocado sempre, depois das lives aqui semanais, eu tenho colocado no YouTube para atender as pessoas que estão lá seguindo o canal Gotas de Catequese no YouTube, que eu já peço para quem não for inscrito ainda lá, faça a sua inscrição, Gotas de Catequese no YouTube. Lá tem outras séries, não somente sobre a missa. Tem um curso de catequese, do estudo do catecismo da Igreja Católica iniciado, um curso de História da Salvação também iniciado. Esse curso de História da Salvação, eu estou tentando ver um tempo para a gente continuar, porque ele é feito uma narrativa, é como eu vou contando a história, né? Desde o Gênesis até o Apocalipse, e em podcast. São aulas de meia hora, e aí as pessoas aproveitam naquele momento em que estão fazendo alguma coisa, colocam o fone no ouvido e aí precisam só escutar, ouvir, né? Mas vamos iniciar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Graça, rogai por nós. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No momento que nós estamos gravando esta live, esta aula, hoje é dia 15 de setembro de 2021, portanto, dia de Nossa Senhora das Dores, né? Mas como eu não tenho uma imagem de Nossa Senhora das Dores, eu trouxe essa imagem aqui, que é pouco conhecida pelas pessoas, né? Acredito que a maioria nunca nem viu essa imagem, e essa imagem realmente ela é difícil de encontrar, porque me parece que tem pouquíssimas unidades no mundo, porque esse foi um molde, um modelo de como as meninas de Simbres viram Nossa Senhora. Então, as videntes de Simbres viram uma imagem de Nossa Senhora, né, como ela se apresentava, e elas explicando para as pessoas e para o padre que acompanhava na época, elas desenharam uma imagem semelhante a esta. Então, essa aí seria o que seria a fotografia, vamos dizer assim, da imagem de Nossa Senhora, como ela apareceu em Simbres Pesqueira, né, no sítio Guarda. Então, esta é a imagem de Nossa Senhora que as meninas viam lá. Bom, mas vamos iniciar a nossa aula de hoje, e nós paramos na última aula no ato penitencial, e nós explicamos o que seria o ato penitencial, as fórmulas que tem no missal romano, que o padre pode escolher diversas dessas fórmulas, qualquer uma das fórmulas que tem lá, e existe desde o asperges, onde o padre abençoa a água, o sal, mistura o sal, a água, e depois faz a aspersão sobre as pessoas, depois reza-se o Kyrie, ou o Senhor tem piedade de nós.
né? Nós vimos que o ato penitencial sempre é no plural, né? Senhor, tende piedade de nós, Cristo tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. E é a única parte da missa que permaneceu em latim, né? O Kyrie. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Que na aula que vocês participaram, vocês viram com o maestro Luciano, ele inclusive cantou e tocou como deve ser cantado e proferido o Kyrie, o ato penitencial. E a gente viu, já iniciando, que em seguida ao ato penitencial se vem o hino de louvor, ou o que nós chamamos de glória, né? Lembrando um pouco que o nosso corpo na missa, a nossa gesticulação, os nossos gestos, eles rezam conosco, né? Faz parte da liturgia os gestos, tanto do sacerdote, né, que está no altar, como também o que a gente faz de corporal, de gesticulação, de gestos, partindo dos fiéis, isso também é a forma, né, de rezar. Então, na missa, quando a gente se comporta gesticulando, a gente está fazendo com que o nosso corpo reze de acordo com aquilo que está na liturgia. Por isso, a gente não pode estar acenando os braços, por isso que a gente não pode estar fazendo todo tipo de gesto, olhando para um lado, olhando para o outro, cumprimentando o colega que está do lado, né? Na missa, a gente tem comportamento próprio daquilo que é mais sagrado, que é onde o céu toca a terra, né? Na hora da missa. É a presentificação do Calvário. Então a gente tem que estar de acordo com o que está acontecendo no altar. Então, na hora que a gente faz a récita do ato penitencial, na hora que a gente reza o ato penitencial, o nosso corpo ele tem que estar também no sentido de oração, no sentido piedoso, no sentido de devoção, no sentido de penitência, ato penitencial. Eu tenho que estar pedindo ali naquele momento perdão a Deus. Então eu não tenho que estar olhando para cima, gesticulando os braços, não, eu tenho que estar recolhido, né? Ou eu fico de joelhos, né, que não está previsto no missal, mas as pessoas mais piedosas se ajoelham para se dirigir a Deus, pedir o perdão dos pecados. Isso não é proibido na liturgia. Ou simplesmente se coloca as mãos postas e abaixa a cabeça, né? Fecha os olhos e reza ou canta o ato penitencial, né? De forma que o corpo está realmente num sentido de humildade, de humilhação, né? Para aquele momento em que Deus, vendo a nossa miséria, é misericordioso e nos perdoa. Porque os santos mistérios que vêm em seguida, eles precisam que a gente esteja em estado de graça, né, para comungar, para escutar a palavra, né, para o próprio glória, para a gente rezar. Então a gente precisa estar no espírito de humildade, no sentido de humildade, e tem que estar em estado de graça. De forma que pedir no ato penitencial o perdão de Deus pelos nossos pecados, o meu corpo tem que estar condizente do que eu estou falando, do que eu estou rezando, e tem que estar condizente com o momento litúrgico que nós estamos vivendo. Então, é importante a gente citar essas coisas, porque, por exemplo, o ato penitencial, nós não podemos ter, quem participou da live com o maestro Luciano, na primeira parte, né? Lembrando que a gente vai ter uma segunda parte, que para quem está acompanhando as quartas-feiras, vai ser no dia 29. Né? Vem a segunda parte do canto na missa, né? No canto litúrgico. E então viu que a forma de cantar, a forma de tocar o ato penitencial é algo que leva a pessoa à reflexão. Então é um canto, um canto, né? Ou a récita, ela tem que ser piedosa, né? De humilhação, né? Para pedir a misericórdia de Deus.
Encerrado o ato penitencial, aqueles que estão ajoelhados se levantam e os que estão em pé já podem levantar a cabeça, né? Por quê? Porque agora é o momento do glória. Há que se explicar o seguinte: o glória, nós temos que dividir a missa nas missas dos domingos, as missas dominicais, né? Que é do dia do Senhor, e nós temos que separar das missas que acontecem durante a semana, que nós chamamos de missas feriais. As missas dominicais são missas de preceito. O que é uma missa de preceito, né? Ou o que é preceito? Cumprir o preceito. Preceito é uma obrigação. Ou seja, todos os cristãos católicos, eles são obrigados a participarem da missa aos domingos e nas missas ditas de preceito, como é a missa do Natal do Senhor, a Imaculada Conceição, o Dia da Mãe de Deus, 1º de janeiro, né? Então, essas missas de preceitos, elas são obrigadas, né, para o cristão católico tem que participar, né? Então, dessa forma, as missas dominicais são missas de preceitos e quem não vai à missa dominical peca gravemente, né? E as missas durante a semana, elas não são missas de preceito, elas são missas que nós chamamos de feriais, porque é na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira até o sábado. Então, de segunda a sábado, as missas elas não são, entre aspas, obrigatórias. É claro que o cristão católico que participa dessas missas será um cristão, um católico muito mais fervoroso, né, muito mais piedoso, que está num caminho muito mais avançado de santidade. Quem participa piedosamente e como que se deve participar, então está num caminho de santidade mais avançado, né? Comungar diariamente, os grandes santos, eles eram de comunhão diária, de missa diária, né? E quem pode participar das missas durante a semana, que bom que é, né? É uma graça na vida da pessoa. Quem não pode participar, tem que participar nas missas ditas no domingo, nas missas dominicais, que são as missas ditas de preceito, né? O domingo é missa de preceito, durante a semana não. Então, durante a semana, a missa, vamos dizer que ela é um pouco mais simples no rito litúrgico. Não é que ela é uma missa menos importante, mas é uma missa que tem menos ritos. Na verdade, tem os mesmos ritos, mas tem uma... São os mesmos ritos, mas tem uma composição menor na liturgia. Por exemplo, só tem uma leitura e o salmo e o evangelho, né? A segunda leitura não tem. E não se reza o glória, por exemplo. Então o glória é rezado ou cantado nas missas dominicais ou nas missas de festa, nas missas festivas ou solenidades, né? Bom, então, na hora de cantarmos o glória, entoarmos o glória, que ele é um hino, né? Então, por ser um hino, ele deve ser cantado, mas não é obrigatório que se cante sempre, né? Pode ser rezado, né? Mas por ser um hino, o ideal é que seja cantado, né? E nós, quando a gente reza o Kyrie, vamos lembrar que eu falei no encontro passado que o Kyrie eleison era uma expressão que era utilizada pelos romanos quando um general ele ganhava uma grande batalha, né? Quando ele entrava na cidade de Roma, ele era ovacionado, ele era aplaudido, né? E ele era aplaudido, as pessoas clamando o Kyrie eleison, ou seja, Senhor, tende piedade, porque tão poderoso que era aquele general que ganhou uma guerra, né? É de certa forma uma glória, e era uma forma deles se rebaixarem em humildade e dizer: se és tão poderoso, tenha piedade de nós, porque tão poderoso que és, poderás também nos conquistar e nos
escravizar ou o que seja. Então isso saiu e foi para o rito da missa, porque o Kyrie, o Senhor de verdade, é o Rei da Glória, né? É o nosso próprio Deus, o nosso Criador, né? Na pessoa também do Cristo Jesus e do Espírito Santo. Então Deus, a Santíssima Trindade, é que é o Senhor, né? O Senhor de tudo, por excelência. Então aqueles generais nada mais eram do que simples criaturas, e se recebiam esta honra, esta glória, o nosso Deus merece honra e glória maior. Então, o Kyrie cantado no ato penitencial, ele já tem esse sentido de pedir perdão pelos pecados, mas também já de louvar a Deus, é como se fosse uma transição, né? Louvar a Deus por tão grande Senhor que é. Então, o Kyrie eleison já é uma exaltação a Deus, né? E em seguida, a gente reza o Glória. Glória in excelsis Deo. Glória no mais alto dos céus a Deus. E esse hino de louvor cantado, né, ele pode ser recitado, mas por ser hino, o ideal é que seja cantado. Ele precisa que a nossa posição já fique elevada, né, porque nós estamos de pé na posição sacerdotal, como eu já expliquei em outras aulas, né? Na posição sacerdotal é a posição em pé ou de pé, e neste momento seria interessante que nós olhássemos, contemplássemos a cruz, né? A gente eleva o nosso olhar para a cruz, que deve estar no alto, né? Normalmente as igrejas têm a cruz no alto, no centro e no alto. Esse é o local mais correto de ficar a cruz na igreja, né? Hoje a modernidade, o modernismo, o que é que seja, já tira a cruz, já bota só o Cristo ressuscitado, já não tem mais o madeiro da cruz, mas aí tira o sentido da missa, porque a missa é a presentificação do Calvário de Nosso Senhor, é a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo para a expiação dos nossos pecados, a nossa salvação. A gente vive, a gente contempla e vive isto ali na missa. Então, se não tem a cruz, por isso o Papa Bento XVI, quando escreveu o documento sobre a missa, né, relembrando, ele não mudou nada, ele relembrou neste documento que as pessoas precisavam voltar a colocar alguns elementos que estavam deixando de lado. Por exemplo, a cruz. A cruz já não tinha mais nos altares, então ele mandou colocar a cruz. Depois, quando se rezava no rito antigo, chamado rito tridentino, a missa tridentina, que o padre ficava de frente para o sacrário, para o Cristo, de frente para o altar, portanto, e de costas para o povo, né, na posição que a gente chama ad orientem. Então, a cruz ficava de frente para a cruz. Mas quando ele fica de costas para o atrás, né, e aí passa a ficar de frente para o povo, esta cruz foi retirada. Então ele não tinha mais, ele não celebrava mais a missa de frente para o Cristo. E o Papa Bento XVI mandou colocar aquela cruz que fica no altar, né? A cruz de mesa, né? Que fica na frente, fica no altar, na mesa eucarística, né? E ladeado pelas velas. Então isso o Papa Bento XVI pede para que as pessoas, os padres, coloquem novamente o Cristo, né, para que eles rezem de frente para o Cristo e não de costas, né. Então esse é um dos problemas que muitas pessoas falam sobre a mudança que houve no Novus Ordo, que é a nova missa, a missa de Paulo VI, conhecida como missa de Paulo VI. Um dos elementos que perdeu um pouco da sacralidade foi isso, mas aí há questões de se conversar, e não é o caso aqui, porque nós estamos explanando sobre a missa nova, a missa de Paulo VI, a missa que a gente celebra hoje em dia em todas as paróquias do mundo, né, do rito latino, rito romano. Então, quando a gente vai proferir o hino de louvor, cantar o hino de louvor,
então a gente fica de pé, porque a gente está na posição sacerdotal, exercendo o nosso sacerdócio comum dos fiéis, eu já expliquei em outras aulas, e de preferência fitar a cruz, olhar a cruz que está lá no alto e à sua frente. Então na hora do glória a gente mira a cruz, né? Porque nós vamos fazer, nós vamos recitar, ou lido, ou cantado, nós vamos recitar ou cantar palavras que a gente vai dirigir a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, mas principalmente o Cristo, né? O hino de louvor é um hino cristológico, é um louvor à Santíssima Trindade, mas essencialmente o centro dele é cristológico. Mas a gente não vai estudar o hino de louvor aqui, já que a gente está vendo só as partes da missa, mas a importância que tem. Este hino de louvor, ele é muito antigo e ele tem essa mesma formulação desde muitos séculos, né? Então ele não pode ser mudado. As músicas que usam para cantar um hino de louvor, com batendo palma, batendo bateria e etc., muito agitado, né? Perde um pouco a essência, porque muitas delas mudam-se as palavras que são colocadas ali, e isto interfere diretamente no sentido do hino de louvor, né? Por ser um hino muito antigo, e os cristãos católicos já rezavam este hino ou cantavam desta forma já há muito tempo, então não é correto mudar a fórmula, né, do hino. E inclusive tem um hino assim que eu na minha juventude cantava muito, né? Nas missas que eu participava, as pessoas talvez não tivessem vamos dizer, um conhecimento, sei lá, bom. E aí tinha um hino que era assim: glória a Deus, glória ao Pai, a Ele seja a glória, aleluia, amém, aleluia, amém. E as pessoas cantavam, a pessoa cantava e as pessoas respondiam. Depois, glória a Deus, glória ao Filho. Ou seja, tirava todo o contexto do hino de louvor. E não era um hino de louvor, era um outro glória, era um hino de glória, mas não era o hino de louvor que deve ser cantado na missa. Não era o hino de louvor que deve ser cantado na missa. Esse não deve ser mudado, né? Inclusive o hino de glória, o hino de louvor cantado em latim é belíssimo, né? Em canto gregoriano, leva você realmente a exercer um louvor a Deus, dar glória a Deus, e você praticamente canta com os anjos, né? Então, vamos ver aqui. Após o ato penitencial, se reza ou se canta o hino de louvor, que chamamos de glória. Este hino é muito antigo e tem relatos da presença dele nas missas dos anos 400, início do século V. Como eu falei, né? Muito antigo. Então é um hino que tem mais de 1.600 anos. 1.600, 1.700 anos. Veja, um hino que tem 1.600 anos e ele continua do mesmo jeito, com a mesma formulação até hoje, é porque é uma coisa muito importante. E se é uma coisa muito importante, a gente não pode mudar. A essência que ele traz daqueles primeiros cristãos, né, ele é presente até hoje e a gente não pode apagar, não pode retirar e nem pode inventar outras coisas, né? Tanto rezado quanto cantado, a liturgia não permite que se mude a letra que está no missal romano. A letra dele, a composição, a fórmula que deve ser lida ou cantada está no missal romano, para não se perder a beleza e a essência deste hino. O glória não é rezado ou cantado em todas as missas, como eu falei. As missas de dia de semana não se canta o glória. Depois tem um período, o período de penitência que se tem no ciclo do ano litúrgico,
nós temos 2 períodos em que o glória não é cantado. Quais são esses períodos? São aqueles períodos que os paramentos do padre ou da igreja estão na cor roxa, né? que são os períodos de penitência, são 4 semanas do advento e o período da quaresma. Então, neste período não se canta o glória é omitido. E ele é cantado se porventura tiver uma festa no meio. Na quaresma, às vezes a gente pega uma festa ou outra, uma festa de Nossa Senhora, e aí naquele dia é permitido, naquele dia é permitido cantar o glória. Mas no período do advento e no período da quaresma não se reza nem se canta o glória, né? E nem nas missas da semana, a não ser que seja uma festa, né? Hoje, por exemplo, dia de Nossa Senhora das Dores. Então hoje quem estiver assistindo ao vivo, né, sabe que hoje é 15 de setembro, dia de Nossa Senhora das Dores. E aí hoje sim, onde se celebra a festa de Nossa Senhora das Dores, se canta o hino de louvor, né? Então, uma das coisas que a gente tem que ter preocupação, e quem participou da live com o maestro Luciano, que está gravado no IGTV e também está lá no canal Gotas de Catequese no YouTube, percebeu que a melodia com que se canta, ela tem que ter um sentido litúrgico, um sentido dentro da liturgia, e deve ser compatível, né? Harmônica com o que se diz, né? Com a letra. Então tem que se ter cuidado com a melodia que se canta o hino de louvor, todas as músicas, que são todos os cantos da missa, mas especialmente o hino de louvor, né? Também o salmo. A gente tem que ter o cuidado, porque às vezes a gente está dizendo uma coisa e o canto, né? O que a gente diz uma coisa com a letra e o canto ele fica desarmônico, nem parece que a gente está, por exemplo, um ato penitencial onde a pessoa canta algo muito efusivo, né? Alegre, que leva para cima. Então, cadê a humildade, cadê a humilhação aí? O ato penitencial ele tem que ser ter uma melodia que leve a você a se recolher, entrar em humilhação, de humildade, né? Então não pode ser uma coisa alegre. Já o hino de louvor, ele é um hino mais alegre, mas ele também não pode ser um hino porque se a pessoa chega em êxtase de loucura, né? Não pode ser, tem que ser harmônico. Não pode ser algo que as pessoas saiam por aí batendo palma, gesticulando os braços, quase dançando um frevo. Não tem sentido, né? Então isso tem que ser observado. Deve-se ter cuidado para que a melodia não tire o sentido das palavras do hino. Estas palavras não devem ser alteradas para não se perder o sentido, a essência da belíssima oração dirigida a Deus, Trindade Santa. E o encerramento do hino se dá com o amém, um amém de toda a comunidade. E este amém no hino de louvor, né, como o amém na missa ou nas orações que nós fazemos, a gente traduz para o assim seja, né? A gente traduz amém como assim seja. Mas amém, ele não quer dizer estritamente assim seja. É um pouco mais além. É por isso que a palavra amém e a palavra aleluia, elas não são traduzidas. Normalmente não são traduzidas. Quando a gente reza amém, é amém mesmo. Quando a gente canta amém, é amém mesmo. Ou quando a gente canta aleluia, né? Se traduz aleluia como alegria, mas não é bem alegria que significa aleluia, né? Como o amém não significa assim seja. O amém não somente assim seja, é dizer, eu concordo com isso e eu dou a minha adesão a isso. Agora imagine isso cantado, né? Eu dou a minha adesão a isso. Não tem sentido, né? Então a gente, como é difícil tradução,
permanece-se o amém como a palavra tirada do hebraico. E o amém significa muito mais além do que assim seja. É dessa forma que eu disse, né? Eu concordo com isso aí, eu dou plena adesão a isso. Então, quando a gente reza o Pai Nosso, depois do Pai Nosso, a gente diz o amém. Quando a gente está rezando o terço. A gente não diz o amém do Pai Nosso na missa. Por quê? Nós vamos estudar lá na frente, né? Mas só na missa não se diz o amém. Porque, como não diz o amém na missa, as pessoas, quando rezam o terço, por exemplo, não diz o amém final do Pai Nosso. Mas o Pai Nosso, quando a gente diz o amém, é a gente ratificando tudo aquilo, concordando com tudo aquilo e dando plena adesão a tudo aquilo que foi dito. Então o amém, ele tem esse sentido, né? E depois do hino de louvor, o que acontece? Depois do hino de louvor, o padre toma a palavra e ele diz oremos. E quando ele diz oremos, ele faz uma pausa, ele fica um pouco em silêncio. Deveria ficar um pouco mais. Hoje em dia o padre já diz oremos e já começa a leitura da oração, a primeira oração da missa, que a gente chama de oração coleta. Oração coleta. Se é oração coleta, vai coletar alguma coisa. Não é a oração da coleta que se faz depois que nós ofertamos as oblatas, as espécies de pão e vinho para a transubstanciação, para a consagração. Mas a oração coleta é a primeira oração da missa. Então o padre diz, oremos, fica um pouco em silêncio, é uma pausa. Depois ele estende as mãos e faz a oração, que cada dia tem a sua oração específica, cada momento tem a sua oração específica. Cada festa tem a sua oração específica. Cada tipo de missa tem a sua oração específica. E quando eu digo tipo de missa, são as missas que são previstas no missal romano. Não é a missa afro, a missa dos vaqueiros, isso não está previsto no missal romano. Mas é a missa de Ezequias, a missa do Natal, a missa de Nossa Senhora, a missa da festa de um padroeiro, se ele é santo, né, se ele é canonizado, mas foi um bispo, é uma forma, se ele é um mártir, é outra forma. Então, para cada dia da semana, para cada momento do ciclo litúrgico, nós temos uma oração específica. Então, essa oração, a primeira da missa, nós chamamos oração coleta. Mas por que oração coleta? A oração coleta significa que, naquele momento, o padre está recolhendo todos os pedidos da comunidade. Então, nesta hora, é a hora da gente colocar os nossos pedidos a Deus, né? Estamos rezando esta missa, ou estou rezando esta missa hoje, em qual intenção? E a pessoa pensa ali. O padre faz aquela pausa para que as pessoas pensem pelo que vão rezar. Então vou rezar pela minha família, vou rezar por um pai que faleceu, eu vou rezar pela minha saúde, eu vou rezar pelos doentes, eu vou rezar pelos pobres, eu vou rezar pelo fim da pandemia. Então é naquele momento que a gente coloca os nossos pedidos. Além do que, é o momento adequado para fazer a leitura das intenções da missa, né? Mas normalmente, como são muitas as intenções e este momento tem que ser breve, né? Tem que ser muito breve, né? Não pode ficar antes, oremos e dizer um monte de coisa antes da oração, tem que ser coisas, por isso a missa, temos que ter zelo com toda a liturgia. A liturgia, ela é um caminho de devoção, de penitência, de espiritualidade profunda, né? Penitência não, espiritualidade e piedade. A palavra que eu queria era essa, piedade. Então um momento de piedade muito grande, então a gente tem que ter cuidado nessa liturgia. Então não pode estar lendo o nome de todo mundo quando o padre diz o oremos e a própria oração. Então, se lê antes da missa, né? Quando está todo mundo ali já se preparando, todo mundo preparado para iniciar a Santa Missa,
vem alguém e faz a leitura, não tem problema de fazer a leitura de todos, das intenções da missa. Mas as pessoas que colocaram a intenção, naquele momento apropriado, vai e pensa no seu ente querido, pela qual a missa está sendo celebrada ali, que ele pediu para rezar. Então, neste momento em que que o padre diz, oremos, nesta pausa, é um momento que a gente tem de fazer os oferecimentos da missa, mas a gente tem que lembrar o seguinte: temos que pensar nos nossos entes queridos, nós mesmos, né, e nos nossos entes queridos. Então, é neste momento que a gente precisa pedir pelo sufrágio, né, em sufrágio de uma alma que já faleceu, de uma pessoa da nossa família, ou um conhecido, ou um amigo que está doente. Pode ser pelos doentes do mundo inteiro? Pode, mas existe um momento apropriado para a gente rezar pelo mundo inteiro, que é a prece, as preces, né? A oração dos fiéis. Neste momento são coisas um pouco mais particulares, são aquelas intenções que eu tenho naquele momento, né? Naquele período, para que eu coloque naquele momento. Então eu coloco em pensamento, né? Então, agradecer pelo dom da vida de alguém, agradecer a Deus ou a intercessão de um santo no milagre que aconteceu, um momento também de agradecimento, né? E aí são esses momentos que a gente utiliza, essas coisas que a gente utiliza para esse momento que é a oração coleta. Então, coleta no sentido de coletar todos os pedidos, as preces, os pedidos das pessoas para ser colocado ali no altar do Senhor, né? Bom, então, uma coisa importante da gente colocar aqui é o seguinte: por que eu coloco o nome na missa, né, da pessoa? Quando a gente coloca o nome da pessoa, é claro que eu pedi de pensamento por alguém, né? Então, é claro que alguma graça vai ser levada até a pessoa por quem eu rezei, né? Cada um individualmente. Mas nós temos aquele momento em que a gente faz a intenção da missa, né? Na hora que a gente pede especificamente aquela missa ser rezada por alguém, né? Pela alma de alguém, então a gente pode colocar antes da missa, né? A gente chega lá e bota o nome da pessoa por quem a gente quer rezar e a gente faz um pagamento. Esse pagamento nós chamamos de espórtula. E essa espórtula, ela faz parte da intenção da missa. Ou seja, eu coloco a intenção, eu faço um pagamento. Quando a gente faz um pagamento de espórtula, é um sacrifício que a gente faz, né? As pessoas dizem assim: não, é a missa porque eu paguei, a missa vai ser rezada de tal forma porque eu paguei. Aí tem gente que quer pagar rios de dinheiro para uma missa exclusiva, mas porque eu paguei. Não. A espórtula que a gente faz o pagamento para a missa, ele tem um sentido. Tem um sentido, primeiro, é a manutenção da própria igreja e a manutenção do padre. Sem esses momentos de doação em dinheiro, como é que vai manter as coisas, né? Pelo dízimo, sim, pelo dízimo. O dízimo também é fundamental para que um cristão católico mantenha a igreja, né? Então, o pagamento do dízimo. E o pagamento da espórtula, bem como a coleta em dinheiro, tudo isso faz parte da manutenção do padre. Porque, teoricamente, o dízimo é para as instalações da igreja, né? Toda a manutenção da igreja. E as espórtulas e a coleta, teoricamente, era para ser de uso do padre. Aí o que é que acontece? Não tem espórtula suficiente, não tem coleta no ofertório suficiente, então é necessário tirar dinheiro do dízimo para manter o padre, senão até fome ele pode passar, né? Então, como eu ia dizendo, o simples fato de você fazer
dar o dinheiro, fazer o pagamento, vamos dizer assim, ou até mesmo doar o dinheiro, isto é um sacrifício, porque você está tirando do seu para a igreja, no caso, né? Então, esse sacrifício que a pessoa faz de dar o dinheiro pagando a espórtula da missa, que me parece que é R$10, R$15, R$10 eu acho. Então, não chega a 20. Então, quando a pessoa faz essa doação em dinheiro, ou esse pagamento da espórtula, é um esforço que a pessoa está fazendo. Já conta como penitência, né? Por isso, ela compõe a celebração da missa, ela está dentro do rito litúrgico, inclusive, salvo engano, no Código de Direito Canônico, ela já diz isso, né? Então ela faz parte, não é uma coisa, se quiser eu dou, se não quiser eu não dou. É claro que os padres dizem o seguinte: as pessoas que são dizimistas, então, estão dispensados da espórtula, né? Então a pessoa pode não pagar a espórtula se for dizimista. Em algumas igrejas é assim. Mas sabendo que a espórtula, ela é um sacrifício, ela é uma penitência. Eu estou retirando um pouco daquele dinheiro que eu tenho para doar à igreja, e isso já conta como um sacrifício meu. Isso gera méritos. Quando eu tiro do meu para doar à igreja, aquele dinheiro vai ser empregado nas coisas santas. Isto já é um sacrifício, isso já é uma penitência. Por isso, na antiguidade, quando as pessoas pegavam e botavam muito dinheiro para construir as catedrais, né, para ganhar indulgências, as pessoas entendiam que eles estavam comprando a entrada no céu. E não era comprando a entrada no céu, era o sacrifício de doar aquele dinheiro. A pessoa muitas vezes ficava sem uma parte. Por exemplo, quem tinha terras, meu tataravô, um exemplo, né? Ele tinha muitas terras e uma parte ele doou para a igreja, então aquelas terras não eram mais dele, ele não ia usufruir mais nada daquilo. É tanto que a casa que a gente morava lá no interior, a gente pagava todo ano um pequeno valor, um valor irrisório para a paróquia, porque o terreno tinha sido doado para a paróquia. Era uma forma, foi uma forma que o meu tataravô encontrou de não somente ajudar a igreja para que ela crescesse, a igreja de Cristo, a igreja material, né, o templo, mas também a igreja corpo de Cristo. É por isso que lá hoje tem festa do padroeiro, e é grande. E isso porque alguém fez algo pela igreja para o futuro, e ele fez doando terra. E essa terra ele não usufruiu mais, então ele fez um ato de sacrifício, de tirar uma parte dele para doar para a igreja, em favor da cristandade futura. Veja só, né? E a gente acha que, vivem dizendo aí que as pessoas achavam que estavam comprando sua entrada no céu, e muitos desses entraram no céu mesmo pelo sacrifício que foi grande, o sacrifício grande que eles fizeram das doações em favor da igreja do futuro. Imaginem vocês, hoje, quantas pessoas visitam o Vaticano e tem lá a Praça de São Pedro com o Vaticano, e o Papa reside lá, né, celebra lá, e a Igreja Universal se beneficia do Vaticano, mas alguém doou o dinheiro para construir aquilo. Então, essas pessoas produziram méritos para o futuro, para a igreja futura. Então, o dinheiro que a gente dá para a igreja, a gente paga alguma coisa, ele serve para isso. É um sacrifício nosso em favor da igreja futura, daqueles que irão vir, né, depois. Então, a espórtula da missa, para botar o nome de uma pessoa, um ente querido, para rezar por ele, e a gente dá o dinheiro, né, tem esse sentido de sacrifício. Então, entendamos bem o relacionamento do dinheiro quando a gente coloca dinheiro na igreja. Não é o simples fato de eu estar comprando nada, não se compra nada da igreja. Graças não se compram, né? Se recebem por méritos, mas o sacrifício que eu tenho de tirar um pouco do meu dinheiro para fazer a doação ou pagar alguma coisa, isso gera méritos, né? E em meu favor, em favor da pessoa por quem eu estou rezando, e em favor da igreja como um todo, né? O corpo de Cristo, que é a igreja, o corpo místico de Cristo.
Então a gente precisa entender essas coisas para que não fique um sentido de mercantilismo dentro da igreja, né? E as pessoas, quando entendem isso, dão o dinheiro, pagam com mais zelo, com mais cuidado, né? Dando uma quantia que seja razoável, né? Que também seja sacrifício, porque não adianta de nada eu ganho dezenas de milhares de reais e vou lá e dou R$2 de dízimo, né? Não tem sentido, né? Que não se dê os 10%, mas também que seja alguma coisa que seja compatível com o que a pessoa tem, né? De forma que seja um sacrifício realmente, retirar um pouco para doar ali. Que não seja muito, porque é pecado faltar para a pessoa, né? Mas lembrem do óbolo da viúva, né? A viúva só tinha 2 moedas e ela pegou as únicas 2 moedas que tinha, e doou no templo, porque ela estava preocupada com, vamos dizer assim, não é o caso na época, né? Não tinha a igreja de Cristo, mas ela estava preocupada com os fiéis futuros, né? Com a igreja do futuro, e estava doando para Deus, não estava doando simplesmente para as pessoas que iam utilizar aquele dinheiro. E ela doou tudo o que tinha, né? Bom, se a gente vai doar e passar fome, né? Que quem doa de coração e oferta tudo, de forma alguma Deus vai desamparar, muito pelo contrário, né? Vai sustentar com nada, mas vai sustentar, porque Deus sustenta e aquela vida vai ser amparada nas suas necessidades, mas nada vai lhe fazer falta. Este é um amparo de Deus, né? Agora, o fato de eu doar alguma coisa, de eu pagar alguma coisa, já é algum sacrifício, mas eu preciso estender o sacrifício de forma que seja sacrifício mesmo, né? Não seja um trocado. Bom, nós temos outras intenções pelas quais rezamos a missa, que partem do nosso coração, por outras necessidades, né? E essas necessidades a gente coloca na oração coleta, é diferente de quando eu coloco o nome da missa e pago a espórtula. Então, quando eu penso na hora da oração coleta, a gente está dirigindo nossas orações neste momento para as nossas intenções particulares. Então, a oração coleta, ela tem exatamente este sentido, né, de pegar todos os nossos pedidos, todas as intenções que nós temos de graças que nós precisamos, ou de agradecimento para aquele momento, para aquela missa especificamente, e aí é este o momento que eu coloco na missa. Então o padre diz, oremos, pode ser cantado, as orações dirigidas a Deus, elas podem ser cantadas, por isso o padre pode ler, oremos, ou então pode dizer, oremos, que aí ele vai cantar, ó Deus, que etc, etc. Né? Mas entre o momento que ele diz o oremos e a oração propriamente dita, tem esta pausa para que a gente coloque nossas intenções. Então o padre diz, oremos, coloca as mãos postas em alguns segundos, pouco tempo, depois ele estende as mãos e faz a leitura ou canta a oração. Em seguida vem a liturgia da palavra. Aí o padre se senta, todo mundo em silêncio se senta, e a posição sentado é a posição de escuta. Então vem aí a liturgia da palavra. Mas a liturgia da palavra a gente vê no próximo encontro. Vamos ficar aqui por hoje e pedindo a Deus que Ele nos ajude a mantermos as lives até o final, né? Nesta preparação, este contexto da série A Missa Parte por Parte. Então vamos agradecer a Nosso Senhor pela noite de hoje com uma Ave Maria. Hoje, dia de Nossa Senhora das Dores, 15 de setembro de 2021, para quem viu ao vivo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Graça de Simbres, rogai por nós que recorremos a vós.
Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela audiência. Conto com vocês para se inscrever lá no canal e aqui no Instagram também. No Instagram e no YouTube. Muito obrigado.